A gente falou sobre a fé de Enoque, a fé de Noé, a fé de Marta, a fé de Abraão, de Elias. E hoje eu quero falar da nossa fé. Da nossa fé, o que o Senhor espera da nossa fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 32. Diz assim, olha aqui o que o escritor de Hebreus diz. Ele está ensinando a igreja a respeito de fé. Então, o que ele faz aqui, irmãos? Só para você entender o contexto dessa fala. Antes dessa leitura que nós vamos fazer agora, ele está dando o quê? Exemplos de fé. É o que nós chamamos de galeria da fé. Ele começa a dar exemplo. A fé de Enoque, a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé disso, daquilo outro. Ele fala de um bocado de fé. A fé de Moisés, a fé de Isaac, a fé de José. Ele fala de um bocado de fé. Aí quando chega aqui, nessa parte da carta, ele escreve assim. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jetifé, Davi, Samuel e os profetas disseram. Olha como que ele fala aqui, viu? Que exemplo mais eu preciso dar para vocês? Eu levaria muito tempo se eu fosse falar da fé de Gideão, da fé de Baraque, da fé de Jetifé, da fé de Davi, da fé de Sansão, da fé de Samuel e tantas outras fés. Ou tantas outras pessoas que tiveram fé. Aí ele continua dizendo assim, pela fé, eles conquistaram reinos e governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombarias e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Uau! Irmãos, esse texto ele é desafiador demais para nós. Importante dizer, irmãos, nesse início de palavra, que
todas essas pessoas que nós citamos aqui, nós falamos sobre algumas, lemos sobre outras agora e ainda falamos sobre diversas outras que sofreram. E todos eles foram aprovados por causa da fé. Que fé é essa? Irmãos, a fé em Deus é o ponto de partida para qualquer assunto que nós poderíamos tratar aqui. A fé em Deus, ela é o ponto de partida. Por isso é importante nós falarmos. Por quê? Porque aqui mesmo em Hebreus 11 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós formos tratar algum assunto aqui, casamento, nós vamos tratar casamento à luz do quê? À luz da Bíblia. E como que nós vamos crer no que a Bíblia diz? Pela fé. Aqui nós não faríamos terapias de casais. Não que isso não tenha seu valor. Mas aqui não, aqui nós vamos tratar o que a palavra diz sobre casamento. Se nós formos tratar aqui sobre vida financeira, eu sempre falo isso, se alguém quer vir aconselhar com um pastor a respeito da sua vida financeira, irmãos, eu não sou um coach administrativo para te ajudar. Eu vou te ensinar pelo princípio. Você é dizimista? Você é ofertante? Você é primiciador? Você é fiel, um bom mordomo das coisas que vêm nas suas mãos? Por quê? Porque eu vou te ensinar pela palavra. E você só vai receber ela pela fé. Ah, se nós formos tratar aqui sobre ansiedade, pode tratar? Pode, como? Pela fé. Então, irmãos, qualquer assunto que nós formos tratar aqui, o ponto de partida é a fé. E às vezes a gente se escora mais na nossa sabedoria humana do que naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou, aquilo que Deus já estabeleceu, já está escrito. Então, irmão, sabe, é redundante falar isso, e talvez seja difícil de ouvir isso, mas todas as respostas que nós precisamos hoje aqui está na palavra de Deus. Não tem outra revelação. A revelação é o que está escrito. Jesus é a revelação. Jesus é a solução, não tem outro. Tudo está nele, tudo vai convergir nele. E é sobre isso que nós temos que tratar. Então, todo o assunto que nós vamos tratar, o ponto de partida é a fé em Deus. Jesus, irmãos, quando ministrava a multidão e os discípulos, ele sempre provocava a fé deles. Jesus sempre provocava a fé. Jesus estava ministrando os discípulos e ele falou assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, levanta-te daí, lança-te para o mar. O que Jesus estava fazendo, irmão? Jesus estava provocando a fé daqueles homens. E sabe o que nós precisamos nesses dias? Ser provocados na nossa fé. E às vezes situações vão acontecer no nosso meio e na nossa vida, que é Deus provocando a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser calibrada, irmãos. Hoje eu estava no carro, a Gabi até gravou um vídeo, eu estava no carro, o carro está fazendo uns barulhos lá, está na hora de fazer uma manutençãozinha, irmãos, no carro, trocar um amortecedor lá. Está na hora. E aí, irmãos, começou a fazer, e eu prestando atenção no barulho, Deus falou para mim assim, por isso que vez ou outra eu preciso te levar para manutenção. Porque eu começo a escutar ruídos na sua vida, e eu percebo que você está fora do prumo da fé. E às vezes eu vou te levar para a oficina mecânica de novo, Leonardo. E aí ali eu vou calibrar a sua fé de novo, eu vou trazer a sua fé, eu vou provocar a sua fé de novo. Quem está me entendendo?
Sabe, irmãos, a gente está vivendo muito no natural, a igreja está vivendo muito no natural. Quem está entendendo aqui, irmãos? E o que eu quero, e que a palavra de Deus quer, e o que o Senhor quer nesses dias, provocar a nossa fé. E era isso que o Senhor dizia, quando o Senhor estava diante de uma multidão, pastor João, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, disseram para Jesus, os próprios discípulos, Jesus, está ficando tarde, esse povo não vai ter onde comer, despede logo esse povo para eles irem comprar, e para que a gente também encontre lugar para comer. Jesus falou para assim, não, vocês vão dar comida para eles. Jesus, mas nem que se a gente trabalhasse um tanto de tempo, a gente ia ter dinheiro. Aí trouxeram um menino que tinha uma merreca de coisa. Eles falaram, dá isso aqui. Dá isso aqui. Porque os discípulos não estavam só preocupados em despedir a multidão, eles estavam preocupados em chegar a tempo de comprar para eles também. Então Jesus precisava provocar a multidão e provocar os discípulos. Então Jesus começa a partir e tirar. Depois, quando chega no final, ele vira para os discípulos e fala assim, agora recolhe o que sobrou. 12 cestos cheios. É suficiente? Um cesto para cada um aí, ó, seus boca aberta. Desculpa, irmão, me perdoa. Mas eu vou voar aqui. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele sempre provocava a fé das pessoas. Irmãos, Jesus chegava pro enfermo e falava assim, vai, pode ir. A sua fé. Como assim? A sua fé. A sua fé. Não é a sua boa teologia. Não era o seu bom estudo, não é as suas obras, não é o seu bom comportamento, não é o seu perfeitismo, é a sua fé. Que tudo que nós fizermos sem fé é obra morta, David. É obra que não tem valor. Quem está me entendendo? Deus vai desafiar a nossa fé no decorrer da nossa caminhada. Pode se preparar, irmãos. Sem uma fé prática não existe vida espiritual, irmãos. Não existe. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, diz assim, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se originou, assim se vê, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé nós acreditamos nisso. Irmãos, a gente tem fé para ter fé. Deus nos deu fé para ter fé. Que loucura isso. Pastor, eu não tenho. Tem. Pastor, eu não tenho. Tem. Agora você que estava aqui no domingo, você aprendeu que se você não tem fé suficiente, você vai ao Senhor e pede mais uma taça de fé. E aí Deus te dá mais uma taça de fé. Por quê? Porque o Senhor, Ele acrescenta a nossa fé. Mas Ele acrescenta a fé daquele que pede, daquele que quer viver, daquele que quer experimentar mais, daquele que quer mergulhar mais, daquele que quer viver mais coisas sobrenaturais. Entenda isso. Deus acrescenta a fé na vida daquelas pessoas que querem viver mais coisas sobrenaturais. Não é para quem quer viver mais coisa natural, é para quem quer viver coisa mais espiritual. Não é fé para enriquecer. É fé para desfrutar do que o rico desfruta sem ter.
E não estou falando, não tem nada errado de ser rico, viu, irmão? Se você não quer ser rico, deposita na minha conta. Eu fico rico por você, não tem problema. Não é sobre isso, é sobre valores. É sobre o que verdadeiramente importa, é sobre o que nós queremos viver, irmãos. Quando Abraão chegou para Melquisedeque e entregou o dízimo de tudo, Melquisedeque falou assim, não pode ficar com tudo. Abraão falou assim, eu não quero ficar com tudo. Porque senão alguém vai dizer, foi aquele homem que te enriqueceu. E não, a glória na minha vida sempre será do meu Deus. Que louco isso. Isso é muito louco, irmãos. Muitas pessoas estão na igreja somente entretidas com os bons discursos e pelas apresentações bem feitas dos ministérios. Por que você vai naquela igreja? Ah, porque a palavra é bonita. Porque o louvor é bonito. Porque a recepção nossa é diferente. Tudo isso tem que acontecer? Tem. Mas a gente não tem que estar aqui por causa disso. Que Deus age no simples, irmão. Deus é simples. O que tem que me atrair para cá, irmãos, é a presença. É a comunhão dos santos. Glória do Senhor. Sabe, tem muita gente na igreja que só está entretida pela estrutura da igreja. Pastor João falou isso na palavra no domingo também. A igreja tem que ser bonita? Lógico que tem, a gente quer, né? A gente quer, eu vou dar uma segunda mão aqui para ficar mais bonito. A gente vai arrumar a frente da igreja, a gente vai tampar aquele buraco, a gente vai fazer um monte de coisa, mas não é isso que vai manter a gente aqui. Até porque daqui a pouco chega alguém e constrói algo mais bonito. Sempre assim a vida. Não é assim? Você compra um carro, aí o seu vizinho vai lá e chega com um carro mais bonito. Aí você fala, nossa, eu achei que eu estava bem na fita. Se os nossos valores não podem estar nessas coisas, irmãos, quem está entendendo isso aqui? Agora escute isso. O que vai chancelar a nossa fé em Deus é o que nós aplicamos ao seu chamado. Deus me chamou. Qual foi a resposta? Vou te dar alguns exemplos. Os discípulos, Jesus desafiou a abandonar a sua própria vida, a abandonar as carreiras, os amigos, familiares e até mesmo a religião judaica. Jesus lá em Mateus, no capítulo 16, Mateus no capítulo 16, no verso 24 e 25 diz assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Oh, meu Deus. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Então, olha o que Jesus desafiou os discípulos. Eles tinham as suas carreiras, eles tinham a sua vida profissional. Pedro, João, Tiago vivia da pesca, outros eram cobradores de impostos, outros eram tantas outras coisas, e Jesus fala assim, vocês querem viver o sobrenatural que vocês viram? Porque Pedro, Tiago e João, o que eles viram? Sinais. Viram uma pesca maravilhosa. E eles acharam aquilo maravilhoso. E Jesus falou para eles, vocês querem viver esse maravilhoso sempre na vida de vocês? Queremos, juiz? Então larga isso e vem. Jesus, mas tem meu pai. Deixa que seu pai e os outros sepultam.
Quem ama pai e mãe, filhos e filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, é difícil dizer isso hoje? Não, talvez seja difícil ouvir. Nós não queremos ouvir. Sabe por quê? Porque a gente não quer abandonar a velha vida, a gente não quer abandonar os velhos costumes, os velhos amigos, a gente não quer, não, a gente quer que Jesus venha andar com a gente. Mas Jesus não vai vir andar com a gente, irmãos, Ele vai convidar a gente para andar com Ele. Você me contava, né? Aquelas pessoas não me convidam mais. Não faz mais parte, não faço mais parte deles. É porque Jesus tirou você de lá. Sabe, e Jesus está tentando tirar algumas coisas de você, mas você está brigando com Jesus, por quê? É uma escolha que precisa ser feita. Jesus desafiou eles. Vocês querem viver? Vocês querem viver o sobrenatural? Vocês querem viver isso? Quer? Então abandona isso. Abandona a vida de vocês e vem viver a vida que eu tenho para vocês. Tome a cruz de vocês e me siga. Mas olha, vocês vão perder a sua vida. E hoje, irmãos, nós não queremos perder a nossa vida. A gente quer que Jesus reforme a nossa vida velha. E Ele não vai reformar a nossa vida velha. Porque a nossa vida velha, Ele chama de casa edificada na areia. E casa edificada na areia, se Jesus reformar, uma hora vai ruir. Então Jesus não vai tentar, Ele não vai perder tempo tentando reformar a sua vida. Ele vai falar assim: derruba essa casa que em 3 dias eu vou restaurar ela. Eu vou reconstruir ela novamente, só que agora sobre a rocha. Então, irmão, Jesus não quer reformar a sua vida. Ele não quer melhorar a sua vida. Se você está aqui em busca de uma melhor, irmãos, desculpa, você está no lugar errado. Jesus, Ele quer o quê? Te dar uma vida nova. Ele não quer nada do que você trouxe de velho. Nada do que você trouxe serve para Ele. Nada do que você aprendeu serve para Jesus. Paulo diz assim: tudo aquilo que eu tinha aprendido no judaísmo, para mim hoje é esterco. Então, irmãos, isso é provocar fé. Isso é provocar fé. Você tem fé para abandonar sua carreira se for necessário? Você tem fé para abandonar os seus amigos se for necessário por amor a Cristo? Sua família? Não. Hoje a gente quer ser politicamente correto. Outro exemplo, irmãos, é o jovem rico. O jovem rico, ele desafiou a doar os seus bens e abandonar a sua vida confortável. Aí no capítulo 19, no verso 21, diz assim: Jesus respondeu: se quer ser perfeito, porque ele chega com dinheiro, ele tinha suas propriedades. Ele chega dando carteirada, ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala: você sabe o que você tem que fazer, cara. Não, mas Jesus, eu já faço, eu oro, participo do louvor, eu vou na igreja, eu prego, eu sou pastor, apóstolo, arcebispo, eu faço tudo que tem que fazer. Isso é bom, cara. Isso é bom. Então faz o seguinte: se você quer ser perfeito, pegue todas as suas propriedades, venda tudo, dê aos pobres e venha andar comigo. O que Deus já pediu para você? O que Deus já te pediu? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente fala: cara, que cara insano. Esse cara é maluco, ele estava diante de Jesus. Como que ele prefere os bens do que Jesus?
que Jesus já te pediu. E você saiu batendo o pé igual esse jovem rico. Porque diz que ele sai batendo o pé, ele sai reclamando, ele sai chateado. Quantas vezes você já ouviu a voz do Espírito Santo no seu coração dizendo, perdoa aquela pessoa? Quantas vezes você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, dá tanto para aquela pessoa? Dá aquele negócio para aquela pessoa que você gosta tanto. E você fala, isso é coisa da minha cabeça. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo falou ao seu coração. Aí a gente fala de fé para viver sobrenatural. É isso, essas coisas são sobrenaturais. Perdoar é sobrenatural. Andar 1 milha com alguém que prejudicou a gente, 2 milhas, 3 milhas é sobrenatural. Entregar dízimo é sobrenatural. Ser ofertante é sobrenatural. Fazer caridade é sobrenatural. Vir à igreja é sobrenatural. Orar é sobrenatural. Ler a Bíblia é sobrenatural. Mas a gente olha para o jovem rico e fala, que esse cara é maluco. Quando a gente fala que esse cara é maluco, a gente está falando, eu sou maluco. A questão hoje, o tema é a nossa fé. Eu estou perguntando, e a nossa fé? E a sua fé? E a minha fé? Onde elas estão? A fé de Abraão foi maravilhosa. A fé de Noé foi maravilhosa. A fé de Enoque foi maravilhosa. E a minha fé e a sua fé? Quando ela vai ser maravilhosa? A fé desses homens não é para entreter a gente, é para desafiar a gente. Você está aqui hoje, nessa noite. Quem você vai ser após que você sair daqui? Você vai continuar vivendo o natural? Ou você vai, uma vez por todas, decidir viver o sobrenatural? Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade. Eu confesso. Eu tenho uma dificuldade de entender crente que vem na igreja uma semana sim, uma semana não. Você tem, pastora? Eu conversava com o Gustavo, ele foi passear com a gente, falei, filho, eu nunca faltei num culto para ficar em casa, 22 anos de convertido. Só falto no culto, filho, se for uma situação como essa, a gente está indo descansar com a família. Mas lá ele viu. O sogro dele, todo dia. Não sou melhor que ninguém, irmãos. Não sou melhor que você. Talvez eu seja muito pior do que você. Talvez eu seja muito pior do que você. Mas, irmãos, mesmo lá eu prestei o meu culto. Quando chegou a tarde, eu voltando do passeio, eu falei assim, vou escutar a palavra que foi pregada no culto hoje. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu não estou falando que eu estou certo. Estou falando que eu tenho dificuldade de crente que vem de vez em quando na igreja. Sabe o que ela vai viver de Deus? De vez em quando. De vez em quando ela dá uma emocionadinha. Eu nunca, irmãos, eu nunca. E eu sei que quem está em pé, cuide para que não caia. Porque esse é o versículo que inculca na minha cabeça todo dia. Aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Eu nunca pensei em abandonar a fé. Em sair da igreja. Sabe por quê, irmãos? Sem isso aqui, eu sou um trapo de imundícia. Isso aqui foi onde doutrinou e me discipulou eu ter a família que eu tenho hoje, que é de verdade.
Minha família é a mesma família, quando tem, quando não tem. A gente falava e conversava. Quando eu me converti, eu falei, essa é a vida que eu quero. Eu nunca mais deixei de ir para a igreja. Ninguém nunca mais me convenceu com nenhum convite a faltar num culto, para ir numa festa, para ir em algum lugar. Eu não vou. Porque aqui é o meu lugar, com os meus irmãos. Pergunta para minha irmã quantos aniversários foi do meu sobrinho. O cara resolvia fazer aniversário só nos dias de culto. Não vou. Não vou. Por quê? Porque isso aqui é minha vida. Não é porque é doutrina, porque isso aqui é minha vida. Estar com você aqui é muito bom. Adorar junto com você é o meu fôlego de vida, irmão. Quem está me entendendo aqui? Como eu já falei aqui, eu não quero ficar usando essas coisas, mas, irmãos, você não foi um ano complicadíssimo para a gente. Tá tudo bem. Qual foi o dia que você não me viu aqui por causa disso? Eu tô aqui. Falam e não fala, eu tô aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui é minha vida. Isso aqui precisa ser a sua vida. Teve um paralítico que Jesus provocou a carregar a sua cama, suas dores e sair do meio dos doentes. Em João, no capítulo 5, Evangelho de João, no capítulo 5, fala daquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Versículos 7 e 8, diz assim: o homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse, pega a sua cama e vai. Jesus, ele provoca aquele paralítico a tomar uma atitude pela fé. Pegue a sua cama e saia do meio dos doentes. E imediatamente, ele pegou. Quando? Imediatamente, ele levantou, pegou a cama dele e foi. Ei, você não acha que está demorando muito para tomar o teu leito e andar? É engraçado que as pessoas que Jesus toca, elas nunca permanecem no mesmo lugar. Elas nunca permanecem do mesmo jeito. A fé que Ele pôs em você não vai te deixar no mesmo lugar. Não vai te deixar do mesmo jeito. Mas o que você precisa fazer é dar um passo hoje. É dar um passo hoje, Fernando. Mas ele estava num lugar, Mateus, espiritual. Ele estava, pastor João. Ele estava no tanque de Betesda. E aquele lugar era um lugar espiritual. Sabe onde que era aquele lugar? Aquele lugar era no fundo do templo. Aonde que iam adorar. E o tanque de Betesda é o lugar onde os sacerdotes vinham e lavavam os utensílios ali. Cheio de sangue. Limpava no tanque de Betesda. E era nesse momento, quando o sacerdote vinha ali, que é o anjo da igreja. E aí eles pulavam na água. Era um ambiente espiritual. Mas num ambiente espiritual todos estavam vivendo a mesma coisa? Não! Tem muita gente que está no ambiente espiritual doente há 38 anos. Tem gente que está na igreja, faz um tanto de vida e é a mesma pessoa. Me perdoa a forma de dizer, mas é o mesmo doente. É a mesma conversa,
É a mesma historinha, é os mesmos traumas, são as mesmas dores. Ei, meu irmão, Jesus já te deu fé para você sair desse lugar. Você tem fé para virar história na sua vida. Então tem pessoas que estão no ambiente espiritual, mas fica lá, ó céus, ai, minha vida é tão difícil. Vai continuar sendo, irmão, se você não fizer alguma coisa com a fé que Jesus te deu. Nicodemos, Jesus convidou ele a sair da teoria e viver uma vida espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 5 e 6, diz assim: Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Nicodemos, ele era um fariseu respeitado em Israel. A teoria dele era exemplar, mas só ficava aí. Só ficava aí. Só ficava na teoria. E aí Jesus chega para ele e fala assim, por quê, irmãos? Porque ele ficou encantado com os sinais, era o que estava acontecendo. E aí ele sai na madruga ou à tardezinha, não sei, mas ele sai escondido dos outros, vai até Jesus e fala, Rabi, nós sabemos que tu és enviado de Deus. Porque senão o Senhor não estaria fazendo esses sinais. Explica para mim aí como é que funciona. Ele fala assim, Nicodemos, tem um nascer que você não experimentou ainda. Nicodemos, teoricamente você é irrepreensível. Mas tem algo que você não conhece, que é somente o Espírito que pode produzir vida espiritual. Ei, meu irmão, será que não está na hora da nossa fé sair do caderno? Quem anota a palavra aqui? Será que não está na hora da fé sair do caderno? Será que não está na hora da fé sair das leituras bíblicas que você faz? Dos livros que você consome? Teoricamente, talvez você já esteja muito bem abastecido. Maneja bem a palavra da verdade, como tem que ser um bom diácono, um bom servo. Mas não é só manejar bem a palavra, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu sei. Saber não é tudo. Saber não é tudo. Até quando você vai viver atrás de testemunho dos outros? E quando você vai passar a ser o testemunho para os outros? Jesus está nessa noite querendo provocar a sua fé. Querendo provocar a minha fé. Por quê, irmãos? Porque o sinal, ele precisa acontecer. O sinal, Rafa, precisa acontecer.
Por quê? Porque tem gente que vai crer quando vê o sinal na sua vida. O sinal não é um mimo para você. O sinal é um anúncio para quem te vê. Mas não era ele. Eu estava lendo hoje no meu devocional, o cego que foi se lavar no tanque de Siloé. Ele era cego de nascença. E aí começaram a ver esse homem passar a enxergar. Levaram até os sacerdotes lá e falaram, ué, mas esse cara não era cego? Aí as pessoas começaram, não deve ser ele, é parecido com ele. Aí chamaram a mãe do cara, levaram até eles e falaram assim, e aí? Seu filho não era cego? Era, mas agora ele está vendo. Quem curou ele? Não sei. Pergunta para ele já tem idade para se virar. Então, irmãos, você está passando por algo, talvez hoje, que um dia, amanhã, alguém vai dizer, ué, mas aquela pessoa não era aquela que estava passando por aquilo? Aquele casamento não era aquele que já estava acabando? Aquela pessoa não é que estava passando necessidade? Aquela pessoa não era aquela que estava doente? Não era aquela que ia morrer? Olha, mas o que aconteceu? Deus agiu na vida daquela pessoa. Aquele não é a pessoa que era uma vergonha, mas agora ele é um vaso de honra. Quem está me entendendo aqui? Esse é o nosso Deus. Sabe, irmãos, no passado, quando nós vimos aqui nessa leitura de Hebreus, no passado nós vimos alguns exemplos de fé prática. E isso precisa nos inspirar e nos desafiar. Na leitura que nós fizemos agora, irmãos, pela fé os profetas conquistaram reinos e governaram. No versículo 33 diz isso: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Então olha o que a fé é capaz de produzir na vida daquele que crê. Sim, eles conquistaram reinos, Tião. E pela fé, sim, você pode sim conquistar algumas coisas pela fé. Pode sim, é possível. É possível sim, a sua vida virar por causa da sua fé. É possível sim, você não pode esquecer de atribuir por que aconteceu. É possível sim, homens de Deus governarem com justiça. É possível. É possível você ser uma pessoa justa pela fé. É possível. Os profetas conseguiram. Com fé, esses homens do passado enfrentaram a morte e tiveram vitórias. No versículo 34 diz assim: apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Olha o que diz, irmãos. Então, irmãos, pela fé, eles enfrentaram a morte. Eles foram sentenciados à morte. Sadraque, Mesaque e Abednego foi sentenciado ao forno, ao fogo. Daniel foi sentenciado à cova dos leões. E pela fé eles venceram essas situações. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. A fé muitas vezes não vai te livrar de algumas coisas, mas ela vai te dar vitória no meio dessas coisas. A fé não vai te livrar de passar por problemas. Não vai. Se alguém contou isso para você, te enganou.
A fé não vai te isentar de passar por problemas, mas a sua fé vai te sustentar no meio dos problemas. Não importa o tamanho que for, ainda que for um problema de vida. A fé transformou a fraqueza desses homens em força. Continuando o versículo 34, diz assim: sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Está se sentindo fraco, irmãos? Toma uma taça de fé. Está se sentindo fraco, irmãos? Toma uma taça de fé. Por quê? Porque a fé vai transformar a sua fraqueza em força. E você vai se tornar poderoso e poderosa para as batalhas. Mas eu achei que a minha fé ia me tirar das batalhas. Não, irmão, não vai. Não vai. Não. A sua fé vai te fazer poderoso na batalha. Mas pastor, hoje eu me encontro fraco na fé. Eu estou aqui nessa noite. Tem um irmão aí do seu lado nessa noite, pronto para te servir uma taça de fé. Só quem estava domingo aqui vai entender isso, ou quem assistiu. Pronto para te falar: ô irmão, eu não vou deixar você fraco não. Deixa não, irmão. Toma um gole de fé aí. Toma mais um gole de fé, irmão. Você vai precisar. Mas se eu precisar, eu posso tomar da sua taça também? Isso é igreja, irmão. Se estiver fraco, eu não vou te matar não, viu? Eu vou te dar um gole de fé. Guardar minha fé e ficar com a sua. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Pergunta pro irmão do seu lado aí, tá precisando de um gole de fé aí? Tá precisando de um gole de fé aí, filho? Então toma um gole de fé. Vou te dar um gole de fé. Toma um gole da minha fé aí. Toma um gole de fé aí, irmão. Pode tomar, enche a cara de fé aí, meu irmão. Tô precisando de fé também, irmão. Posso beber da sua fé aí? Oh, Deus maravilhoso. Pela fé enfrentaram situações contrárias e venceram. Versículo 35 diz assim: mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, quando torturados. Quer fé, irmão? Toma aí. Quer não? Já tá cheio? Então tá bom. Ô, glória. Você veio me trazer fé, né? Ô, glória. Quando torturados, recusaram-se ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Ô, irmãos, tem homens na palavra que foram reconhecidos porque suportaram a tortura pela fé. Sabe o que o Senhor está ensinando aqui, irmãos, nessa noite? Uma fé de verdade.
uma fé que te faz suportar. Às vezes a fé não vai te tirar, ela vai fazer você suportar. Ô louco, pastor. Você precisa ter fé para suportar o processo. Para suportar as dores. Para suportar os dias difíceis. Ô meu irmão, não se prepare para dias fáceis. Se prepare para os dias difíceis. Eu não sou mensageiro do caos. Vai acontecer, porque está escrito. Está escrito. Ah, mas o governo é de esquerda, vai perseguir. Glória a Deus. Tem que acontecer. Tem que acontecer, irmãos. Vai acontecer. Olha o que está acontecendo. Precisamos evangelizar mais, porque tem filho matando o pai. Desculpa, irmãos, a nossa evangelização não vai brecar o que tem que acontecer. E não é por isso que nós não precisamos evangelizar. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, da mesma forma que eles suportaram torturas e depositaram a sua esperança numa vida melhor, assim tem que ser a nossa vida. Domingo foi falado aqui, irmãos, a nossa esperança não está nessa vida, mas está na vida vindoura. Será que você tem fé para a vida vindoura? Ou você tem fé para querer viver as coisas naturais desse mundo? É fé para a eternidade ou é fé para o materialismo? Tem alguém aqui? Não, eu tenho fé para... Quinto, souberam enfrentar necessidades e crises. Versículo 37 assim: alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelha e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Então olha o que a fé fez. A fé ensinou-os a andar com a cabeça erguida, confiando em Deus, ainda que nos dias difíceis. Está vivendo dias difíceis, irmãos? Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. O meu socorro vem de Deus. E aí, irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio que Deus tem algo para nós ainda melhor. Todos eles obtiveram aprovação por meio da fé. No entanto, já viu aquela música que canta? Não vou nem chamar de louvor. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não sei o que lá, não. Morre sim, irmão. Todos eles morreram sem receberem a promessa. A gente desiste, né, irmão? Tão fácil. A gente abandona tão por nada. Deus me prometeu. Ah, irmão, mas Ele não prometeu que vai ser nessa terra. Aliás, Ele não prometeu nada para essa terra. Mas diz que, no entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. Sem nós, eles não chegassem à perfeição. Sabe o que nós temos que eles não têm? Eles não tinham. E mesmo assim, foram aprovados pela fé.
O Espírito Santo de Deus. O Consolador. O Ajudador. O Conselheiro. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aqui. E chegou o tempo da nossa fé. Chegou o tempo da sua fé. Chegou o tempo da sua fé. Da sua fé. Chegou o tempo da sua fé. A nossa fé, Tião. Chegou a hora de nós escrevermos a história. A história que os seus filhos vão ler. A história que os seus netos vão contar. A história que os seus vizinhos vão ler. Que os seus amigos de serviço vão presenciar. Chegou a hora de você crer e viver. Chegou a hora de nós incorporarmos essa fé. Me entenda bem com essa palavra incorporar. Chegou a hora de você absorver essa fé na sua vida. A fé que você tem, a fé para agir, a fé para crer, a fé para suportar, a fé para declarar, a fé para profetizar, a fé para esperar, a fé para ver o que os seus olhos não podem ver. Abraão, o que tu vês? O que tu vês, aonde os seus olhos alcançar, ali será seu por herança, Abraão. Chegou a hora de você ser o milagre. Mas não é um milagre para você, é um milagre para os outros, porque os outros vão ler o milagre na sua vida. É isso a chave que precisa virar na nossa mente, irmãos. Nós não somos consumistas, nós somos provedores de fé. Nós não somos consumistas de Deus. Nós somos portadores da presença de Deus. E nós vamos entregar àqueles que não têm. Aqueles que não viram. Aqueles que não experimentaram. Até quando você vai vir na igreja, estar no ambiente espiritual e ficar contando o testemunho dos outros? Quando que você vai chegar para aquela pessoa que você não suporta e vai falar, eu te perdoo, eu vou andar mais uma milha com você? É lindo ler isso, Jesus falando sobre isso, mas e ser? Quando você vai ser aquele que vai falar, eu mesmo vou dar eles de comer. Eu mesmo vou ser a provisão. Mas se eu der, eu vou ficar sem. Então morre abraçado no seu irmão. Desculpa. Morre abraçado no seu. Tive fome e não me deste de comer. Tive frio e não me deste de vestir. Mas perguntarão, Senhor, quando o Senhor teve fome? Quando que você vai ser a pessoa que vai pôr a mão na cabeça daquela pessoa doente
e expulsar aquela doença da vida daquela pessoa. Ah, mas Deus não, parece que não faz mais esses milagres. Não é Deus que não faz, é a gente que não põe mais a mão. A gente está preocupado com a nossa reputação. E se a pessoa não for curada? Se não duvidar no seu coração, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quem está entendendo essa noite? Você está entendendo essa noite, irmãos? Eu estou entendendo. A igreja está perdendo para coisa pequena. A igreja está perdendo para tititi, mimimi, fofoca, vida alheia. A igreja, ao invés de orar pelo irmão necessitado, ela vai lá e mete o pau no irmão necessitado. A igreja está perdendo para ela mesma. Não é o diabo que está impedindo a igreja de crescer, é a imaturidade dos cristãos. O diabo não está fazendo nada, irmãos. Ele não pode fazer nada contra a igreja. Nada. Nada. Vou te repetir, nada. Ah, o diabo se levantou. Se ele se levantar, irmão, pum, ele vai cair. A igreja está perdendo para a igreja. A gente está perdendo para coisa pequena. Essa igreja aqui já era para estar tocando em todas as esferas dessa cidade, mas vai tocar. Vai tocar. Eu vou ver traficante joelhado aqui, irmão. Eu vou ver prostituta aqui, irmãos. Eu vou ver, irmãos, macumbeiro aqui se rendendo, entregando as suas guias aqui. Ah, se tivesse alguém comigo, ia concordar com isso. Eu vou ver, irmão, eu vou ver político corrupto se converter ajoelhado aqui, irmãos. Eu vou ver assassino se ajoelhar aqui, irmãos, se arrependendo dos seus pecados. Eu vou ver tantos ex pregando aqui, irmãos. Eis tanta coisa pregando aqui, irmãos. Eu quero estar aí, ó, sentado, vendo eles pregar. Coloque-se para em nome de Jesus. Deus tem coisas maiores para nós. Eu quero orar com você. Se você estiver aqui nessa noite e falar, pastor, eu quero ser despertado na minha fé. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Pastor, eu quero ser despertado na fé. Sai do seu lugar, eu quero orar com você aqui. Vem aqui na frente, eu quero pôr as mãos sobre a sua vida. Apaga a luz aí, por favor. Ah, irmãos. Fé. Fé para suportar. Fé para viver. Fé para vencer. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não tem vergonha de vir aqui na frente, não, irmãos. É para a igreja. Quando eu vou numa conferência e alguém fala assim, vem para frente, eu vou, irmãos, enfio minha cabeça lá embaixo. Eu quero essa unção sobre a minha vida. E nós vamos louvar aqui agora. Eu chamar os pastores, vem aqui na frente, vamos orar por esses irmãos. Ah, eu declaro em nome de Jesus que a fé, dá a mão vocês dois aí, vocês que são um casal, dá a mão, vocês vão vencer pela fé. A fé é coisa sobrenatural. A fé é coisa sobrenatural. E nós precisamos ser provocados na nossa fé. Nós precisamos ser desafiados na nossa fé. Irmãos, e não é vergonha nenhuma falar assim, puxa vida, minha fé está abalada. Não, irmãos, não é vergonha nenhuma. É por isso que a gente está aqui. Eu quero, sabe, que essa oração nessa noite possa ser um gole, uma taça de fé sobre a sua vida. É só isso, irmãos.
Mais nada. Que seja só uma taça de fé e você possa tomar essa taça de fé e sair daqui, irmãos, encorajado a viver, a experimentar. Sabe, eu não quero te prometer que você vai surfar na crista da onda, não. Mas eu quero te garantir que Deus vai te sustentar. Deus vai ser o seu Senhor nesses dias. Ele será o seu Deus. Ele será o seu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esses irmãos aqui na frente, Pai. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Enche de fé, Pai. Dá mais um pouco de fé, Jesus. Ah, Jesus.